Olá pessoal, eu sou o Regis, eu sou professor do Instituto Mena Barreto e eu vou estar apresentando para vocês esses módulos de anatomia que vai auxiliar vocês bastante no estudo aí de casa, junto com o material de apoio que o Instituto oferece, tá? Então essas aulas elas vão ser mais simplificadas, mas que vão ser de grande auxílio para vocês no estudo aí em casa, tá? Então, inicialmente, nessa primeira aula do módulo de anatomia, a gente vai ver sobre os conceitos, né, o conceito de anatomia, o que que ela é e como que nós vamos estudar a anatomia. Então, anatomia, a definição da palavra, ela é uma palavra que vem do grego, anatome, tá? E ela significa dissecação do corpo em partes organizadas. Se a gente trocar a palavra dissecação por divisão, ela fica assim, divisão do corpo em partes organizadas. Ou seja, a anatomia, ela estuda o nosso corpo como um todo, só que a maneira que ela estuda é através de partes, dividindo esse corpo em partes. Os músculos, ossos, sistemas os nossos sistemas, os órgãos, então ele divide o nosso corpo em partes para poder estudar, tá? Também se relaciona com a palavra cinésia, que vem do grego kinesis, tá? Que significa ciência do movimento, nosso movimento como um todo, como ser humano, como um ser que produz movimento, tá? E também se relaciona com a fisiologia, funções orgânicas. A fisiologia, ela significa a ação, o funcionamento dessas estruturas, né? Por exemplo, o músculo e os ossos, os dois juntos, eles realizam movimentos. Então, a função daquelas estruturas é a realização de movimentos, uma das funções, tá? Sobre o desenvolvimento humano, desculpa, nós tivemos uma evolução, né? Partindo de uma forma mais simples até uma forma mais complexa, né? E ao longo desse tempo, segundo a teoria da evolução, nós fomos adquirindo novas funções, de acordo com as necessidades que foram surgindo. Então, por exemplo, aqui nesse primeiro exemplo de um ser, né? Lá um ser mais primitivo, é um ser que apresentava bastante pelos, era um ser que não tinha tantos traços, digamos assim, né? Conforme foi evoluindo, aqui já apresenta ele no decorrer dessa evolução com uma forma de arma, onde ele começou a caçar, né? Caçar, buscar alimento para a sobrevivência. Depois ele já não tinha tantos pelos mais, ou seja, ele foi evoluindo, foi deixando algumas características e adquirindo novas características, conforme foi havendo a necessidade nessa evolução. Constituição, então, do nosso corpo, a gente tem início lá no átomo, que é a menor estrutura indivisível que nós temos. Esse átomo, junto com outros átomos, ele vai formar a molécula. Depois disso, a macromolécula, que é uma molécula maior. Depois ele tem a formação aqui, ó, das organelas, que são estruturas presentes nas células, tá? Que formam ali as células. Depois, organelas juntas, formando as células, células iguais, com mesmas funções, formando tecido, depois formando o órgão, depois formando os sistemas, a junção de vários órgãos com a mesma finalidade, e depois formando o organismo como um todo, tá? Como um ser maior. Aqui nós temos, gente, a célula. O que é a célula? Desculpa. A célula, nós temos dois tipos de célula, as procariontes e as eucariontes. As procariontes são células mais primitivas, células mais simples, em que vai apresentar menos estruturas que as células eucariontes, tá? Nessa imagem a gente tem um exemplo de uma célula eucarionte. Por quê? Olha só, a gente consegue observar o núcleo nessa célula. Depois, ao redor desse núcleo, várias figurinhas coloridas, ó, que são as organelas, tá? Que são estruturas que vão ter funções diferentes dentro da célula, como, por exemplo, respiração celular, digestão intracelular, entre outras funções. Daí nós temos também o citoplasma, que é uma região mais líquida, é um meio aquoso, que a gente chama, dentro da célula, que a sua função é permitir a mobilidade dessas estruturas dentro das células, tá? Dentro dessa, aliás, a mobilidade das organelas dentro das células. E depois a gente consegue observar a membrana celular que está recobrindo, envolvendo essa célula.
Então, as células procariontes são células mais primitivas. Uma característica que difere das eucariontes, como essa na imagem, é que ela não tem envoltório nuclear, que na imagem ele não aponta, mas em volta desse núcleo existe um envoltório nuclear. Senão, esse núcleo estaria todo espalhado no citoplasma, que é o que acontece nas células procariontes, tá? Posição anatômica, gente. Posição anatômica é uma posição onde nós vamos estudar a anatomia. Sempre quando a gente for se referir ao membro superior, que é os nossos braços, a perna, que é o membro inferior, a gente sempre tem que observar a posição anatômica. E como que é? Ela é uma posição reta, em pé, como nessa imagem, as mãos espalmadas, ou seja, mãos abertas, os dedos um pouco mais unidos, tá? Palmas voltadas para frente do nosso corpo. Os pés, os dedos dos pés diante, ou seja, voltado para frente, e os pés unidos. Essa é a posição anatômica onde nós vamos estudar, né? Indicar o membro superior, o membro inferior, a gente sempre tem que ter essa imagem na nossa cabeça, tá? Planos seccionais, a gente vai ver agora planos e eixos. Os planos e eixos são como se fossem linhas ou pontos de referência onde a gente vai conseguir observar o corpo humano, né, em determinada posição, em determinado lugar, né, em determinado ponto, onde vai nos direcionar para o estudo para imaginar aquela parte do corpo, tá? Vocês vão entender melhor com a explicação. Então, nós temos 3 planos seccionais: plano sagital, plano frontal ou coronal e plano transversal ou horizontal. Deixa eu ver se eu consigo anotar aqui para vocês. Vamos supor, por exemplo, que nós temos aqui um crânio, tá? Não sou bom de desenho. Então, aqui nós temos um crânio. Aqui vai estar a nossa face, tá? Aqui é a região de trás, que a gente vai ver que se chama região posterior. Nós temos no nosso crânio articulações. E aqui no nosso crânio, nessa vista superior, a gente consegue visualizar 2, tá? Essa daqui, que é uma articulação, que são que é chamada de sagital, tá? De sutura sagital, S de sagital, e aqui nós temos essa outra aqui cortando, como se fosse dividindo metade, né? Chamada coronal. Vou colocar um C só para indicar, tá? A partir dessas suturas, dessas articulações, foi compostos os planos seccionais, tá? Plano sagital, frontal e também o transversal, também chamado de horizontal. Observe aqui o sagital. O sagital, ele tem um corte como se fosse de trás para frente, tá? E ele, a partir dele, é indicado o plano sagital. Logo, o plano sagital, ele vai dividir o nosso corpo em direita e esquerda, tá? Depois a gente consegue observar aqui a sutura coronal, da onde surgiu o plano frontal ou coronal, tá? Dividindo o nosso corpo em quê? Na frente ou atrás, né? Mas a gente chama de anterior e posterior, tá? E por último, nós vamos ter plano transverso ou plano horizontal. Vamos imaginar que a gente tem um osso, pode ser o húmero, no caso, que a gente vai ver mais para frente. E a gente vai ter o plano transversal, fazendo o corte dessa estrutura. Como que seria o plano transversal? Ele vai dividir essa estrutura em 2 partes. Digamos assim, parte superior e parte inferior. Então, olha lá, o plano sagital ele divide em direita e esquerda o nosso corpo, o plano frontal em anterior e posterior, e o plano transversal em superior e inferior, tá? Vamos apagar aqui. Lembrando que esses planos, eles não dividem o corpo como um todo, mas eles podem pegar uma estrutura, um osso, um músculo e dividir apenas aquela estrutura, superior, inferior, na parte direita ou esquerda, né? Anterior ou posterior daquela estrutura, não necessariamente o nosso corpo todo, tá? Continuando então, aqui nós temos o plano sagital, que a gente viu, bem nessa imagem em azul, que está cortando o nosso corpo, né? Dividindo em direita e esquerda. Aqui nós temos o frontal ou coronal,
dividindo em anterior e posterior lá atrás, né, atrás da cabeça, nas costas ali. E depois nós temos o transverso, dividindo em superior e inferior o nosso corpo. Tá? E agora os eixos anatômicos, que também são pontos específicos no nosso corpo em que norteiam o nosso estudo, tá? Em que norteia essa divisão do corpo anatômico. Então nós temos o primeiro eixo, é o lateral. Esse eixo, ele estende-se de um lado ao outro, tanto da direita para a esquerda, quanto da esquerda para a direita, desculpa. E ele fica perpendicular ao plano sagital. Então vamos pensar lá no plano sagital. Ele vai dividir a estrutura, né, formando o lado direito e o lado esquerdo. Então nós temos o seio sagital aqui no meio, por exemplo. Dividindo o direito e esquerdo, nós vamos ter um eixo passando por esse plano, né? E esse eixo, no caso, é o lateral, vai de um lado para o outro, da direita para a esquerda, tá? Esse eixo também ele é conhecido como eixo transversal ou horizontal. Lembrando que eixo é diferente de plano, tá? Temos o plano transversal, né? Que ele vai dividir superior e inferior, e nós temos o eixo transversal, que é conhecido como eixo lateral, tá? Que vai de um lado para o outro. Esse eixo ele possibilita os movimentos de flexão e extensão, tá? Um exemplo, a articulação do corpo, a articulação do ombro e do cotovelo, entre outras articulações. Então, o eixo ele permite movimentos. O que ele citou aqui foi movimento de flexão e extensão. Como que seria isso? Então, aqui nós temos a imagem observando aqui a articulação do nosso ombro, tá? A gente vai ver aqui em vermelho, ó, essa linha vermelha, que é o eixo lateral, levando de um lado para o outro, né? Lado direito, esquerdo ou vice-versa. Esse eixo ele vai permitir o movimento do nosso braço. Fazem aí, o movimento de elevar e abaixar o nosso braço. Esse movimento, né, observando a nossa articulação do ombro, é o movimento de flexão, quando eu subo, e abaixo é o movimento de extensão, tá? Então, o eixo lateral, ele permite o movimento de flexão e extensão. Depois a gente tem o eixo antero-posterior. Ele vai estender em sentido anterior e posterior. Anterior sempre à frente, posterior sempre atrás, tá? E ele fica perpendicular ao plano frontal. Então vamos lembrar lá, plano frontal ou plano coronal. Vai dividir em frente e atrás, digamos assim, anterior e posterior. Então nós temos o plano frontal e essa divisão por onde vai passar o eixo anterior e posterior, tá? Esse eixo é também chamado de sagital. E esse eixo possibilita os movimentos de abdução e adução. Um exemplo, na articulação do ombro e do quadril, entre outras articulações. Então aqui na imagem nós temos mais uma vez a articulação do ombro. Nós temos o eixo anteroposterior, né, a região da frente aqui, e a região de trás, posterior, tá? E ele permite o movimento de abdução e adução do braço, que seria no plano anatômico, né, palmas voltadas para frente, dedos juntos, nós vamos fazer esse movimento com o ombro, de levantar para o lado e abaixar. Esse movimento é um movimento de abdução quando eu subo e de adução quando eu retorno. E esse movimento ele é realizado no eixo antero-posterior, frente e para trás. Tá? O perpendicular que ele fala é sempre assim, é o inverso do movimento. Se eu faço o movimento nessa direção, o eixo ele é perpendicular, ou seja, ele é inverso. Se um está para o lado, apontando para o lado, o outro está apontando, por exemplo, para trás. Tá? Ele fica perpendicular. Se um vai na horizontal, o outro vai na vertical. Tá? E depois nós vamos ter o eixo longitudinal, que ele estende-se de cima para baixo, ou vice-versa. E ele é perpendicular ao plano transversal. Lembra que o plano transversal ele divide a estrutura, por exemplo, entre superior e inferior? Então, o eixo longitudinal, né, ele vai de cima para baixo, ou vice-versa. Superior para inferior ou inferior para superior. E esse eixo possibilita os movimentos de rotação lateral e rotação medial. Exemplo, a articulação do ombro, do cotovelo e outros. Então, nós temos aqui a imagem, tá? No plano anatômico, temos o eixo longitudinal, ó, superior para inferior, está representado aqui na linha em vermelho. E nós vamos fazer um movimento de rotação. Você aí em posição anatômica, né, com o nosso braço
a gente vai fazer o movimento de rotação. O que seria? Rodar, o movimento de rotação seria um movimento de rodar no mesmo eixo, sem movimentar, por exemplo, o braço, né? Então eu tenho aqui meu braço, vamos fazer dessa maneira. O meu braço na posição anatômica. Vamos pensar que esse é meu braço, meu ombro, tá? Meu ombro aqui em cima e depois mais inferior eu tenho a minha mão. O movimento de rotação é esse movimento aqui, tá? Quando eu rodo o meu braço no mesmo lugar. Eu não tiro ele de lugar, não desloco ele para outra região. Eu faço no mesmo lugar esse movimento. Isso é rotação. O que ele fala no slide passado sobre rotação lateral e medial, o que que é? Eu tenho a palma da minha mão, né, no plano anatômico. Claro que o plano anatômico é a palma voltada para baixo, tá? Mas vamos pensar que ela está assim. E observo o meu polegar. Quando eu distancio esse polegar ali do meu corpo, eu estou fazendo uma rotação lateral, ou rotação externa que a gente chama. Eu estou distanciando do meu corpo. Quando eu falo sobre rotação medial, é quando eu aproximo o meu polegar do corpo, tá? Quando eu estou aproximando mais próximo do meu corpo. Então, girando para fora, rotação lateral, e girando para dentro, rotação medial.